Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de genética molecular. Nessa aula, nós daremos continuidade à tecnologia do DNA recombinante, onde nós veremos então o processo de clonagem e a transformação bacteriana. Vamos lá e eu desejo uma boa aula a todos! Então, nessa nossa aula, nós vamos fazer uma breve revisão do conceito da tecnologia do DNA recombinante e vamos iniciar então as técnicas de clonagem, por que é feita a clonagem, qual que é o objetivo da clonagem, né, na tecnologia do DNA recombinante e como é feita essa clonagem. Nós também vamos ver métodos para transformação bacteriana e como é feita então a seleção de transformantes, ou seja, a seleção de células que foram transformadas. Então, como a revisão do conceito da aula passada, né, da tecnologia do DNA recombinante, nós vimos então que para obter um DNA recombinante, primeiro a gente precisa então de um vetor. Esse vetor, o mais utilizado é o plasmídio bacteriano. As características desse vetor, o que é? Contém então uma origem de replicação, que vai fazer com que esse vetor consiga se replicar de maneira independente do cromossomo. Os vetores, né, e os plasmídios, eles também têm uma marca de seleção, que geralmente é um gene responsável pela resistência a algum antibiótico, e vai ter então uma região na qual pode ser inserido então o DNA exógeno ou o DNA de interesse, o gene de interesse. E nós vimos também que os vetores, né, os plasmídios mais modernos, eles podem conter essa região de polylinker ou região de ligação múltipla ou sítio múltiplo de clonagem. O que é esse sítio múltiplo de clonagem? Então, é uma região do plasmídio que é feita artificialmente, onde nessa região vai ter sequências de nucleotídeos específicas para cada enzima de restrição, sendo que nessa região, ou melhor, né, em toda essa outra região aqui, em toda a região que vai ser inserido o DNA exógeno, só vai ter uma única sequência de nucleotídeos específica para cada enzima. Dessa maneira, a gente sabe que uma enzima específica, ela vai agir em determinada região, vai fazer com que, então, aquele plasmídio seja rompido, havendo, então, a linearização desse plasmídio para fazer com que, então, ocorra a ligação, então, do DNA exógeno. Então, aqui, o nosso vetor, ele vai ser digerido com uma enzima de restrição que vai fazer, então, a identificação de uma sequência alvo, ou de uma sequência de restrição, ou de uma sequência de reconhecimento, e vai fazer, então, o rompimento aqui da ligação fosfodiéster, vai fazer o rompimento das ligações aqui, ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, e o rompimento aqui da outra ligação fosfodiéster, gerando então aquelas extremidades coesivas, né, que nós vimos, que são extremidades complementares. E o nosso DNA exógeno, DNA de interesse, ele também vai ser digerido com a mesma enzima de restrição, fazendo com que haja então o rompimento, né, da mesma sequência de restrição, para que essas extremidades
sejam complementares e com o auxílio, então, da DNA ligase, vai haver, então, a ligação dessas extremidades complementares. Então, a DNA ligase vai catalisar essa ligação. E dessa maneira, então, a gente obtém a nossa molécula de DNA recombinante. Tá joia? Aqui eu trouxe para vocês, então, é um plasmídio específico. Então, tem aqui a origem de replicação, que vai fazer com que ele se replique independentemente do cromossomo da célula. Uma marca de seleção, que aqui é para ampicilina. E aqui nós temos, então, o sítio de ligação múltipla. Como que é esse sítio de ligação múltipla? Então, ele vai ter sequências de reconhecimento específica para cada enzima de restrição, sendo que essas sequências específicas para as enzimas de restrição, como eu disse no slide anterior, são sequências únicas, ou seja, a enzima de restrição só vai romper a dupla fita de DNA em uma região específica. E então esse sítio de clonagem múltipla, ele vai fazer com que aumente a versatilidade do plasmídio. De que maneira? A gente, então, com um único plasmídio, a gente vai poder usar diversas enzimas de restrição. Então, estudos, né, detalhados da estrutura e da função de um gene a nível molecular, vai precisar de grande quantidade desse gene. E então, uma variedade de técnicas, né, geralmente as chamadas técnicas, a tecnologia do DNA recombinante, elas são usadas então na clonagem de DNA, que vai permitir então preparar uma grande quantidade de moléculas de DNA idênticas. E o DNA recombinante, ele é simplesmente qualquer molécula de DNA que vai ser composta por sequências derivadas de diferentes fontes. E a capacidade, então, de amplificar sequências específicas de DNA, como por exemplo de um gene, vai ser crucial, então, nesse processo. E então nós chamamos essa amplificação, né, de uma sequência específica de DNA de clonagem, que nada mais é do que um processo que vai replicar, ou seja, que vai duplicar o DNA diversas vezes até gerar um número muito grande de cópias idênticas. E a habilidade, então, para construir moléculas, né, de DNA recombinante e inserir em células. Então, todo esse processo, então, é chamado de clonagem de DNA. E esse processo geralmente envolve, então, um vetor que vai fornecer a informação necessária para que ocorra a propagação do DNA clonado na célula hospedeira em divisão. Então, as etapas, né, desse processo de clonagem, primeiro vai ser, então, a obtenção do DNA recombinante, que, como nós já vimos, vai ser feita, então, a digestão do vetor com uma enzima de restrição. Então, aqui está nosso vetor. Vai ocorrer, então, aqui a lise, né? A quebra aqui do vetor, a linearização do vetor. O nosso gene de interesse, nosso gene
nosso DNA exógeno, ele vai ser tratado então com a mesma enzima de restrição para gerar então as extremidades coesivas complementares e com o auxílio então da DNA ligase, que vai catalisar então as ligações. Dessa forma, então, a gente obtém a nossa molécula de DNA recombinante. O próximo passo, então, na clonagem vai ser, então, a inserção desse DNA recombinante numa célula hospedeira. Normalmente é utilizada a bactéria. Por que a bactéria? Porque a bactéria é um dos micro-organismos que tem o menor tempo de geração, que é de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, uma célula origina duas. Duas células originam 4 e assim sucessivamente. Então, em 24 horas, nós vamos ter uma grande quantidade de células. E essa inserção desse plasmídio na célula bacteriana pode ser feita também por diversos métodos. Tem o método químico, o método por eletroporação, que nós vamos ver mais adiante nessa aula. E essa bactéria, então, contendo esse plasmídio, ela vai ser cultivada no meio seletivo para que ocorra, então, a replicação do nosso DNA de interesse. Então, vai acontecer a replicação da bactéria e, com isso, acontece, então, a replicação do DNA de interesse. E, posteriormente, se o objetivo é o DNA de interesse, a gente vai fazer o isolamento desse DNA de interesse. Se o objetivo é o isolamento de uma proteína que é sintetizada, né, que é uma proteína que é expressa por esse DNA que foi inserido. Então, a gente vai purificar a proteína. Então, na clonagem molecular, existem dois métodos. Existe o método dependente de célula viva, né? Que é a clonagem, que acontece em vivo, e é dependente de células vivas, geralmente de bactérias ou leveduras. Então, a primeira etapa vai ser, então, a obtenção do DNA recombinante, onde a gente vai fazer, então, a incorporação do gene de interesse no nosso plasmídio. Então, aqui está o nosso plasmídio, que foi digerido com uma enzima de restrição, e o gene de interesse, que foi digerido com a mesma enzima de restrição, formando, então, extremidades complementares. Essas extremidades, elas vão se ligar com o auxílio da DNA ligase, que vai catalisar essa reação. E a segunda etapa, então, que é a clonagem propriamente dita, onde vai ocorrer, então, a amplificação da molécula de DNA recombinante em vivo. Por que em vivo? Porque ocorre dentro de células. Então, primeiramente, o vetor, o DNA recombinante, é introduzido dentro da célula, e essa célula, então, no meio de cultura, vai fazer com que a célula se duplique e o vetor, por conter, então, aquela origem de replicação, ele também vai se replicar, se duplicar, independentemente do cromossomo, fazendo com que, então, aumente a quantidade de DNA recombinante. Como eu disse, se o objetivo é a obtenção, o isolamento do gene de interesse, então pode ser feito então esse isolamento, a gente vai ver mais adiante. E se no caso é uma proteína que é expressa por esse gene, a gente também consegue fazer então a purificação dessa proteína. E também existe um outro método de clonagem, que é o independente de células vivas, ou seja, acontece in vitro, que é a tecnologia do PCR.
onde é utilizado uma enzima chamada de DNA polimerase. Então aqui trouxe para vocês aqui uma figurinha da DNA polimerase, como que é vendida. E nessa tecnologia do PCR, que nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula, então a cada ciclo que ocorre, a nossa quantidade de DNA é duplicada. Então aqui não precisa não é necessário células para ocorrer a duplicação. Somente com a enzima DNA polimerase o DNA é duplicado. Mas como eu disse, a gente vai ver na aula que vem. Então, pessoal, quando se quer estudar a estrutura ou a função de um gene, a gente precisa de uma grande quantidade desse gene. Então, a clonagem é que vai fornecer várias cópias, né, idênticas desse gene, para que a gente possa, então, fazer o estudo da estrutura e da função desse gene. Assim como, se a gente quer obter, então, uma proteína que é expressa por um determinado gene, a gente também pode recorrer à clonagem para obter, então, essa proteína purificada. Então, as etapas para a clonagem, primeiro vai ser, então, a obtenção do DNA recombinante, que primeiro, então, a gente vai fazer a digestão do nosso plasmídio, e também a digestão do nosso gene de interesse, sempre com a mesma enzima de restrição, para que as extremidades sejam então complementares, e a DNA ligase é que vai catalisar então essa reação aqui de ligação. Então, dessa forma, a gente obtém o nosso DNA recombinante. O próximo passo, então, é inserir esse DNA recombinante no nosso organismo hospedeiro, que é aquele que vai replicar o nosso material de interesse, que normalmente a gente usa a bactéria porque ela tem um tempo de geração curto. Então, em num menor espaço de tempo, vai ter um maior número de cópias. Então, para fazer essa introdução do vetor, né, ou do plasmídio no interior da bactéria, esse processo chama então de transformação. Pode ser uma transformação química ou uma transformação por eletroporação, que a gente vai ver mais adiante. E depois de introduzido então o DNA recombinante na nossa célula hospedeira, a gente vai colocar essa célula, então, sob condições de um meio rico, né? Que vai fazer com que, então, essa célula se replique e, dessa maneira, além das células replicar, os DNAs recombinantes, né? Os plasmídios também vão se duplicar. Esse é o processo, então, de clonagem. Então, se o nosso objetivo é isolar um gene para fazer o estudo da estrutura, da função desse gene, a gente vai usar uma enzima de restrição aqui, a mesma que foi usada aqui inicialmente. A gente vai usar uma enzima de restrição aqui, através então da eletroforese em gel, que vocês viram na aula passada, mas a gente vai dar uma recordada aqui. A gente consegue então isolar esse fragmento de DNA. E se o nosso objetivo é uma proteína que é expressa por esse gene aqui de interesse, então em condições adequadas, essa célula então vai conseguir produzir a proteína, que quem é responsável pela síntese, né, pela expressão, é o nosso gene aqui de interesse. E depois essa proteína aqui, por métodos de purificação, pode ser então isolada.
Então, uma das contribuições, né, mais importantes da clonagem é então essa capacidade de produzir cópias ilimitadas de gene, né, do gene aqui de interesse, ou de uma proteína. E essa produção, então, em larga escala, realmente, normalmente, ela é realizada, então, através da clonagem em vivo, ou seja, quando se utiliza células vivas, usando, então, um vetor, que é chamado, então, vetor de expressão. Esse vetor de expressão, ele vai possuir, então, as mesmas regiões características de um vetor, que são a origem de replicação, que permite a duplicação, a replicação dele independentemente do cromossomo, uma marca de seleção, que vai ser utilizada então para selecionar o organismo hospedeiro que contém esse plasmídio, e além disso ele vai conter então uma região, que é o promotor, que vai ser responsável então pela síntese do RNA mensageiro, que vai conter então a informação necessária para síntese da proteína. Então, a propagação, né, do vetor com o DNA exógeno ou com o inserto de DNA, ele requer que essa molécula recombinante, esse DNA recombinante, seja então introduzido numa célula hospedeira, num organismo hospedeiro, pelo método de transformação. E a transformação, então, é o processo em que o organismo hospedeiro vai incorporar esse DNA aqui recombinante do ambiente para dentro da célula. E o micro-organismo mais utilizado, né, para esse procedimento é a bactéria, por apresentar um tempo de geração muito curto, de 20 minutos. Né, o que seria então esse tempo de geração de 20 minutos? Então, a cada 20 minutos, uma célula origina duas células originam quatro células originam 8, e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, é possível produzir uma grande população de células geneticamente idênticas e homogênea, né? Através então da clonagem. Como as bactérias, né, elas podem se multiplicar tanto em meio sólido como em meio líquido, quando a gente faz então o crescimento das bactérias em meio líquido, o tamanho da célula ela é muito pequena, mas ela é grande o suficiente para dispersar luz. Ou seja, quando a gente inocula uma suspensão de bactérias num meio novo, né, num meio estéril, depois de um tempo, a gente vai ver então uma turbidez desse tubo, indicando então que está havendo o crescimento dessa população de bactéria através então da medição da densidade óptica. E a bactéria então ela apresenta então uma curva de crescimento. Então, quando a gente inocula no meio rico e no meio estéril, ela vai apresentar então uma fase de adaptação, que é a fase lag. Depois então ela vai apresentar um crescimento exponencial ou fase log,
que é quando ela está crescendo dessa maneira, exponencialmente. Depois ela vai chegar, então, vai alcançar uma fase em que as células que estão crescendo, que estão nascendo, que estão gerando, é igual ao número de células que estão morrendo. Então ela chega então numa fase estacionária. E quando ela já cresceu num tamanho de uma população, num tubo de ensaio e que não há mais alimento, né, naquele meio, então vai começar então uma fase de morte ou declínio, ou seja, o número de células que morre é maior que o número de células que está nascendo. Algumas bactérias, elas podem ser transformadas naturalmente. Essas bactérias, elas são chamadas então de competentes, ou seja, ela tem a capacidade de receber um DNA exógeno do ambiente naturalmente. Um exemplo de bactérias geneticamente competentes são os bacilos subtilis. No entanto, a bactéria mais utilizada para a transformação, para a clonagem, é a Escherichia coli, né, conhecida como E. coli. E ela não é geneticamente competente, ou seja, ela não recebe esse DNA exógeno naturalmente. Porém, existe um método que se utiliza íons de cálcio que vai fazer com que então esse DNA possa entrar na bactéria. Então, esse tratamento, né, com íons de cálcio com carga positiva, eles vão neutralizar o DNA. A gente sabe aqui que o DNA é formado por um grupo fosfato, por um açúcar, né, uma pentose, e por uma base nitrogenada. E nós já vimos então que o fosfato tem uma carga aqui negativa, representada aqui por esses sinalzinho de menos em pink. Então, esse DNA com carga negativa, que está representado aqui, então o DNA com carga negativa, ele está próximo aqui da bactéria, e os íons de cálcio com carga positiva vai então neutralizar esse DNA. E a nossa aqui, a bicamada lipídica da membrana plasmática da célula bacteriana também tem carga negativa. Então, se não tivesse esses íons de cálcio com carga positiva, o DNA com carga negativa estaria sendo então repelido da membrana plasmática da célula. Então, na presença dos íons de cálcio, eles vão então neutralizar esse nosso DNA exógeno, fazendo com que ele possa entrar aqui na célula bacteriana através dos poros ou canais, que vai permitir então a passagem desse DNA através aqui da membrana plasmática. Nesse processo de transformação química, né, utilizando os íons de cálcio, a gente, esse protocolo, né, normalmente ele é feito a 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque a 0 graus a membrana plasmática ela diminui a fluidez e
ele estabiliza então essas cargas, o DNA, as cargas então dos íons de cálcio, do DNA, e diminuindo então a fluidez da membrana, vai manter esses poros e esse DNA então pode permear para dentro da célula. E depois com choque térmico, que permite então pelo diferencial térmico, né, a diferença térmica entre o interior e o exterior da célula, faz com que então o DNA seja bombeado totalmente para dentro da célula e assim finaliza então a transformação. A célula então ela vai ter no seu interior o DNA. Então, na transformação química, então a nossa suspensão de células competentes, né, que foi tratada com os íons de cálcio na fase logarítmica, que é a fase então que a membrana apresenta então os canais, né, os poros que vão facilitar a entrada do DNA na célula. Então, os íons de cálcio eles vão neutralizar a carga negativa do DNA e esse material estando a 0 graus Celsius, a membrana vai estar com a sua fluidez diminuída, né? Então, vai estabilizar essas cargas, fazendo com que então elas fiquem neutralizadas e o DNA possa então entrar dentro da célula. E depois, logo em seguida, um choque térmico que faz com que então haja um desbalanço térmico entre o interior e o exterior da célula, que então faz com que haja o bombeamento desse DNA através da zona de adesão, que é a zona, a região onde está os poros, os canais. A transformação é um processo pouco eficiente, ou seja, é a minoria das células que recebem esse plasmídio no interior da célula. A grande maioria das células, elas não recebem esse DNA recombinante. Então, por isso que é necessário, então, fazer a seleção daquelas células que foram transformadas. É por isso, então, que se utiliza o plasmídio, que vai ter aquela marca de seleção, algum antibiótico. Então, a gente colocando a nossa cultura, né, de clones para crescer em um tubo ou em uma placa que tenha o antibiótico específico para aquela marca de seleção, vai fazer com que, então, a gente selecione somente as células que contiverem aquela marca de seleção, aquela resistência a determinado antibiótico. Uma outra metodologia para transformação é a eletroporação, que se utiliza então um pulso elétrico ou um campo elétrico. Então, essa carga elétrica, né, ela vai fazer com que haja um rearranjo dos lipídios na membrana plasmática da célula. Então, vai ser um rearranjo estrutural. E esse rearranjo vai criar os canais, que vai então aumentar a permeabilidade da membrana. Então, aqui tem uma célula. Essa célula, então, vai ser incubada, né, misturada juntamente com o DNA recombinante e, através da eletroporação, né, uma carga elétrica, vai fazer com que a membrana plasmática da célula sofra um rearranjo e esse DNA recombinante possa ser, então, inserido no interior da célula. Então, para essa metodologia é utilizado esse equipamento aqui, muito simples, um eletroporador. Como eu disse, então, né,
o DNA recombinante, ele pode ser copiado no interior das células através da clonagem, e esses clones, eles têm que ser selecionados, somente aqueles então que contiverem o nosso DNA recombinante. Então aqui está a célula de bactéria, que vai receber então o DNA recombinante no seu interior através da transformação. E essa célula então, ela vai ser cultivada num meio seletivo, ou seja, um meio que vai conter o antibiótico específico para aquela marca de seleção que tem lá no plasmídio. E essa população, então, que cresceu, os clones são chamados, então, os clones recombinantes, ou então a população recombinante, os transformantes, que são, então, selecionados. Então, como eu tinha comentado anteriormente, né, a eletroforese, ela pode ajudar a fazer, então, a separação desses fragmentos de DNA. Se o nosso interesse é isolar um fragmento específico aqui, o nosso DNA exógeno, né, o que foi inserido no plasmídio, então a gente vai usar uma enzima de restrição, né, depois que o DNA recombinante foi inserido na célula. Essa célula foi cultivada num meio seletivo contendo um antibiótico específico para esse plasmídio. E foi então replicado essas células, então a gente pode então agora isolar esse gene específico. Então a gente vai usar uma enzima de restrição que vai cortar, isolar o nosso DNA de interesse, e os fragmentos de DNA, né, dos dois tamanhos, do tamanho maior, que seria o plasmídio, e o menor, que seria o nosso DNA, o nosso gene de interesse. Então vai ter uma mistura de fragmentos de DNA que vai ser submetida então à eletroforese em gel. Então vou colocar aqui a amostra. E a eletroforese em gel, a gente viu que tem um pulso elétrico, né? Que o DNA que tem carga negativa, então ele vai migrar do polo negativo para o polo positivo. E aqueles fragmentos de menor tamanho, eles vão migrar para uma banda mais distante. Enquanto que os fragmentos de maior tamanho vão migrar numa distância menor. Então a gente vai fazer, então a gente sabe então que os fragmentos menores vão corresponder ao nosso gene aqui de interesse. E esses fragmentos menores eles vão estar então numa banda mais distante. Então a gente vai recortar essa banda e através de processos de purificação a gente consegue então purificar o nosso fragmento de DNA de interesse. Então essa é uma das aplicações da eletroforese em gel para fazer então a separação de fragmentos de DNA, e depois por processos de purificação a gente consegue isolar e purificar então o nosso fragmento de interesse. Então as etapas para obtenção e seleção dos clones recombinantes, né, dos nossos transformantes, então vai ser primeiramente o tratamento, então, né, com a enzima de restrição do nosso fragmento de DNA de interesse, que vai ser clonado, e a mesma enzima de restrição utilizada para a obtenção do fragmento, a gente vai utilizar aqui para cortar o nosso vetor, originando então aqui as extremidades coesivas complementares, que
com o auxílio da DNA ligase, vai catalisar então essa reação de ligação. Então, no nosso plasmídio agora, nós temos então o DNA de interesse e também nós temos aqui a nossa marca de seleção, que no nosso exemplo aqui é um gene que confere resistência ao antibiótico tetraciclina. Aqui a gente está mostrando então as extremidades coesivas que vão estar sendo geradas no DNA de interesse e no nosso vetor, que são as extremidades complementares. Então, após então a ligação aqui do nosso fragmento de DNA de interesse no nosso plasmídio, a gente vai fazer então a transformação, que a gente vai inserir então esse plasmídio na célula hospedeira, que no caso aqui é uma E. coli. Porém, como eu disse anteriormente, a transformação é um processo pouco eficiente. Então, é a minoria das células que vão conter o nosso plasmídio de interesse. Então, a gente vai plaquear o nosso material no meio seletivo, contendo o antibiótico para selecionar somente as células que contiverem o plasmídio com a nossa marca de seleção. Então, dessa maneira, a gente consegue selecionar, então, somente as bactérias, né, que cresceram na presença do antibiótico e também que apresentaram essa característica de seleção, como, por exemplo, a gente inseriu aqui um gene que vai conferir a característica de consumir um substrato que uma outra bactéria não consumiria. Então, a gente vai selecionar as bactérias que contiverem o plasmídio com a marca de seleção e com o DNA de interesse. Então, aqui tá então aqui na placa, né, vai ter então as células que cresceram naquele meio, que tem então o meio de cultivo, o meio de seleção, com a tetraciclina. Então, quem cresceu aqui são aqueles clones resultantes da transformação, né, que tem a resistência à tetraciclina. E numa outra placa, né, contendo a mesma composição aqui do meio seletivo com tetraciclina, eu faço então a inoculação das células antes de transformar, para ser o controle. Então, realmente não cresceu nenhuma célula. Então, quer dizer que as células antes da transformação não seriam capazes de crescer na presença de tetraciclina e do meu meio seletivo. Então, pessoal, depois que a gente fez então a construção do nosso DNA recombinante, fizemos a inserção desse DNA recombinante na nossa célula hospedeira. Essa célula hospedeira, ela replicou o nosso gene de interesse. Então, daí é necessário fazer então a seleção desse organismo que contém esse gene de interesse, que geralmente é através então de meio seletivo, contendo então um antibiótico que vai conferir resistência àquele gene que está presente então no nosso DNA recombinante. Uma outra maneira de se fazer a seleção dos organismos transformantes é utilizando aquele plasmídio que eu já mostrei para vocês na aula passada, que contém o gene LAC-Z. Esse gene LAC-Z, ele é responsável pela expressão da enzima beta-galactosidase. Então, esse plasmídio aqui, ele tem o gene que confere, então, a expressão da enzima beta-galactosidase, e o organismo, né, a bactéria que contiver esse plasmídio no seu interior, quando ela for colocada num meio que tem um substrato, que é o X-gal,
que é esse composto aqui, que ele é incolor, então esse gene ele vai sintetizar, né, vai codificar a enzima beta-galactosidase, que vai converter então esse substrato, que é incolor, em galactose mais esse outro composto aqui de cor azul. Então, essa bactéria, quando tem esse gene LAC-Z, quando crescida nesse substrato, ela vai produzir então colônias de cor azul. Porém, se a gente usar então esse plasmídio para fazer uma transformação, e para fazer essa transformação a gente usar uma dessas enzimas que vai ter inserida dentro aqui do gene LAC-Z essas sequências alvo dessas enzimas, quando a gente faz então a inserção do nosso DNA exógeno, né, do nosso inserto, dentro aqui desse gene, vai fazer com que esse gene fique inativo, ou seja, não vai mais produzir a enzima beta-galactosidase. E a bactéria que tiver esse plasmídio e for colocada para crescer no mesmo substrato, né, no X-gal, ela não vai então metabolizar esse substrato e a colônia vai crescer então branquinha. Então aqui seria os possíveis resultados de uma transformação, que como eu disse, a transformação ela tem uma baixa eficiência. Então quais são os possíveis resultados que pode ter, né, durante a transformação? Então imaginemos aqui que está a célula bacteriana, aqui está o cromossomo e aqui está o plasmídio que foi inserido na bactéria. E esse plasmídio, ele vai ter então a marca de seleção do antibiótico ampicilina e foi inserido aqui um inserto naquele gene LAC-Z. Então, o que vai acontecer? Então, esse plasmídio, ele tem o inserto, né, que está dentro da bactéria, ele tem a resistência ao antibiótico. Se o inserto foi inserido no gene LAC-Z, esse gene ele não funciona mais, ou seja, não vai expressar a proteína, né, a enzima beta-galactosidase, então as colônias vão crescer brancas, aqui nesse caso. Um outro possível resultado é que o DNA recombinante, né, o plasmídio, ele pode ter sido inserido na bactéria, porém o inserto não foi ligado ao plasmídio. Então, nesse caso, a gente tem o plasmídio, mas sem o DNA inserido. Então, ele tem a resistência à ampicilina, mas não foi inserido, então, o DNA lá no gene LAC-Z. Então, essas bactérias, elas vão metabolizar aquele substrato, né, o X-gal, em um composto de cor azul, então elas vão crescer na coloração azul. E uma outra possibilidade são aquelas bactérias que não contém o plasmídio no seu interior. Então, ela não vai possuir então o plasmídio, então ela não vai ter o gene de resistência à ampicilina. Então, quando colocar para crescer no meio com ampicilina, ela não vai ser capaz. Então, ela não vai ter crescimento naquele meio em que as outras bactérias que têm o plasmídio com a ampicilina tiveram a capacidade de crescer. Ok? Então, nós fizemos uma transformação e obtivemos, então, os clones. Então, a gente vai fazer agora a seleção dos clones. Então, tem células azuis e tem células brancas. Se o nosso gene de interesse foi inserido, né, o nosso DNA de interesse foi inserido dentro do gene LAC-Z,
e o gene LAC-Z codifica a enzima beta-galactosidase, então quais as colônias nos interessam? As azuis ou as brancas? Então a gente sabe que a colônia azul é aquela que possui o gene LAC-Z. Isso quer dizer então que o nosso DNA de interesse não foi inserido aqui nesse local. Então essas colônias não nos interessam. As colônias que vão nos interessar são as colônias brancas, aquelas então em que o nosso DNA de interesse foi inserido então nessa região, fazendo com que esse gene fique inativo, não mais expressando a enzima beta-galactosidase, que então não vai consumir, né, não vai metabolizar o nosso substrato X-gal em aqueles dois compostos, galactose e o outro composto de cor azul. Então aqui o que nos interessa são as colônias brancas. Joia? Uma outra forma de transformação, especialmente em plantas, é o uso do plasmídio da bactéria Agrobacterium tumefaciens. Então, na natureza, essa bactéria, que é uma bactéria de solo, ela possui, então, um plasmídio que ele tem uma região responsável pela indução de tumor, por isso que é o plasmídio TI, I de indução e T de tumor. Então, essa bactéria, ela induz a formação de tumor, principalmente em dicotiledôneas. Então, a planta no campo, devido então ao vento, pode ocorrer então aqui uma erosão, né, uma abrasão devido ao vento, raspando então a planta no solo. Então vai ser então um local de infecção devido à presença da lesão. Então essa bactéria que se encontra no solo, ela vai então penetrar a célula da planta e vai causar um tumor, que chama então galha da coroa. Galha da coroa é porque esse tumor ele acontece aqui na região da coroa da planta. E essa bactéria, ela vai inserir no cromossomo da planta o seu plasmídio. Então, os geneticistas, eles utilizam da natureza, né, dessa bactéria, que tem um plasmídio que naturalmente é inserido no DNA da planta. Então, como que é feito então a transformação de vegetais utilizando então o plasmídio de Agrobacterium? Então, tá aqui a nossa bactéria, Agrobacterium tumefaciens. Então, é feito a lise dessa bactéria para extrair então o plasmídio. O plasmídio, como ele é menor do que o cromossomo da célula, se a gente fizer uma centrifugação, o cromossomo vai formar um precipitado e na parte da suspensão vai estar então o nosso plasmídio. Então, o plasmídio de Agrobacterium, que é o plasmídio TI, que induz a formação de tumor, ele vai ser digerido então com uma enzima de restrição e o nosso DNA de interesse vai ser obtido também pela mesma enzima de restrição para gerar as extremidades coesivas. Esse gene de interesse pode ser qualquer gene, né, que a gente conheça, que vai dar uma característica positiva para a planta, como por exemplo, um gene de resistência seca, o gene que confere resistência ao glifosato, o gene que vai expressar a proteína que vai formar cristais no intestino da lagarta. Então pode ser uma infinidade de genes que
que a gente queira inserir essa característica na planta. Então, daí com a enzima, então, a enzima ligase, né, que vai catalisar, então, essa reação de ligação do nosso DNA de interesse no plasmídio de Agrobacterium. Então, esse DNA recombinante, então, do plasmídio TI, vai ser inserido novamente na bactéria. E essa bactéria, então, ela vai ser cultivada em condições adequadas para que esse plasmídio recombinante se replique. E essas células de bactéria, então, elas vão ser colocadas em contato com as células da planta. E como que é feito, então, esse contato entre as células da planta e a bactéria? Então, é feito aqui discos, que pode ser a partir da folha da planta, e esses discos vão ser cultivados, então, na presença da bactéria em meio líquido. Essa bactéria, então, ela vai penetrar nas células da planta e colocando aqui num meio seletivo para selecionar, então, as bactérias com essas características do plasmídio, vão crescer e cada disquinho vai dar origem a uma planta. Isso devido à característica de totipotência das plantas. O que é isso? É que qualquer parte da planta ela pode dar origem a uma planta inteira. Então, essa célula, depois que ela penetrou, então, na célula da planta, ela vai transferir, então, o seu plasmídio para o DNA da planta. E essa planta, então, vai crescer com aquela característica que foi inserido lá no plasmídio anteriormente. E cada disquinho, então, vai dar origem a uma planta com aquela característica que a gente desejava, então, inserir essa característica na planta. Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo das aplicações, né, da tecnologia do DNA recombinante. Então, não sei se vocês já ouviram falar do etanol de segunda geração, que é aquele etanol obtido a partir do bagaço de cana-de-açúcar. Então, o bagaço ele é formado por moléculas de açúcar de 5 carbonos e de 6 carbonos. Naturalmente, as leveduras utilizadas para a produção do etanol de primeira geração, que é aquele obtido a partir do caldo de cana, só metaboliza, então, açúcares com 6 carbonos, que são as hexoses, que é, no caso aqui, a glicose. Mas no bagaço de cana, a gente também tem moléculas de açúcar com 5 átomos de carbono, que são as pentoses, que a mais abundante no bagaço é a xilose. Porém, a levedura utilizada, né, a Saccharomyces cerevisiae, utilizada para a produção do etanol de primeira geração, que metaboliza a glicose, ela não é capaz, então, de metabolizar açúcares de 5 carbonos. Então, o que foi feito? Então, a gente isolou um gene que vai expressar 3 enzimas responsáveis pela fermentação da xilose. Então, esse gene, na verdade são 3 genes, né? Ele foi inserido, então, ele foi obtido a partir, então, da degradação aqui com a enzima de restrição de um organismo que naturalmente metaboliza essa xilose. E esse DNA de interesse, ele foi inserido, então, num plasmídio de bactéria, e essa bactéria, então,
e esse plasmídio recombinante, ele foi inserido, então, em bactérias, e essas bactérias foram, então, clonadas, foram amplificadas para obter várias cópias desse plasmídio recombinante. E esse plasmídio, então, ele foi isolado da bactéria e inserido, então, na levedura, para que a levedura, então, pudesse consumir esse açúcar de 5-carbono. E então foi feita uma seleção das leveduras que continham, então, esse plasmídio que foi isolado da bactéria. E nesse meio seletivo continha, então, esse açúcar, né, a xilose, e continha, então, também a marca de resistência que conferia resistência ao antibiótico. E no final a gente selecionou, então, né, só cresceu, na verdade, colônias de células que foram capazes de metabolizar a xilose e que foram capazes, então, de crescer na presença do antibiótico. Então, dessa maneira, a gente selecionou as células de levedura que continham, então, esse gene de interesse, que era o gene que conferia a expressão das 3 enzimas responsáveis pela degradação da xilose, e que continha também o gene de resistência ao antibiótico. Então, dessa maneira, é possível, então, fermentar o açúcar presente no bagaço e produzir, então, o etanol, chamado de etanol de segunda geração. Uma outra aplicação da tecnologia do DNA recombinante na indústria farmacêutica, tá certo que a gente está longe aqui, a gente está no curso de agronomia, mas eu acho interessante vocês terem uma ideia disso também, de como essa tecnologia também pode ser utilizada na produção de hormônios. Então, a insulina, né, que é um hormônio humano, secretado, então, pelo pâncreas. Esse hormônio, ele auxilia o transporte de glicose do sangue para a célula utilizar, então, a glicose. E os diabéticos, eles têm uma deficiência da produção de insulina, fazendo com que a taxa de glicose seja muito alta no sangue. Então, para driblar esse problema, foi feito, então, o isolamento do gene responsável pela síntese de insulina em células do pâncreas. E esse gene, então, de interesse, né, responsável pela síntese da insulina, ele foi inserido num plasmídio de bactéria, que foi isolado aqui da bactéria, digerido aqui com a enzima de restrição e com a DNA ligase foi obtido, então, aqui o DNA recombinante. Esse DNA recombinante, então, por transformação, foi inserido numa bactéria e essa bactéria, contendo, então, esse DNA recombinante, foi cultivada, então, num meio apropriado. E esse gene de interesse, que é responsável pela síntese da insulina, foi então expresso, produzindo então as moléculas de insulina. E por um processo então de extração e purificação, é possível obter então a insulina humana, produzida então pela tecnologia do DNA recombinante. Além da insulina, também é possível produzir o hormônio do crescimento, não sei se vocês já ouviram falar do GH, também é produzido dessa maneira. Tanto a insulina humana quanto o GH, eles foram permitidos, né, pelo FDA lá na década de 80. Então já é um processo bem sacramentado.
Bom, pessoal, então a aula de clonagem e transformação e seleção de bactéria transformada era essa. Esse estudo dirigido aqui tá lá para vocês no eDisciplinas. E a bibliografia utilizada foram esses 3 capítulos. Esse capítulo 11 e esse capítulo 5 já está na plataforma eDisciplinas da aula anterior. E eu só coloquei mais esse capítulo juntamente aqui nessa aula que está sendo dada hoje. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje e nós continuamos, então, esse assunto na próxima aula. Grande abraço!